E para eu começar a falar sobre prosperidade, povo de Deus, é importante você compreender e entender que desde o princípio, Deus nunca pensou que nós tivéssemos que passar por necessidade, fome ou aperto. Isso nunca fez parte dos planos de Deus. Assim como outro dia eu ensinei para vocês aqui, que nós temos dificuldades de compreender a morte porque nós não nascemos para morrer. Nós não nascemos para morrer. Se a gente não nasceu para morrer, então é difícil a gente entender a morte. É muito complicado entender a morte. Não é uma coisa que eu fui preparado, que você foi preparado para entender. A mesma coisa é a vida financeira, a prosperidade. Quando Deus criou o homem, Ele pensou nos mínimos detalhes no sustento do homem. E Ele deu ao homem tudo que o homem necessitasse. Ele disse, olha, domina sobre tudo. Então não havia na mente de Deus nenhum pensamento de pobreza, de necessidade, de fome. É importante a gente entender que tudo isso passou a existir por causa do erro do homem, da desobediência do homem. Não existiria fome, não existiria necessidade e nem morte se o homem tivesse permanecido obedecendo a Deus. Então, eu preciso dessa pequena explicação para que você acredite. Deus quer o melhor para você. E a gente vai encontrar em diversos momentos da Bíblia e dizer para você que isso também é pregar a palavra, que Deus quer o melhor para a gente. Deus quer que você coma o melhor, você vista o melhor, você habite no melhor. Deus quer que você se sinta satisfeito, que você não passe necessidade, que você não seja obrigado a depender de parentes que depois vão jogar, desculpe a expressão, na sua cara aquilo que fazem por você. Isso é horrível. Então, nós vamos aprender nessas semanas que se seguem até o final do ano a buscar em Deus a prosperidade que pertence a Ele e que Ele quer dividir conosco. E todos aqueles que acreditarem, você não vai faltar nenhum sábado. E eu tenho certeza que muitas bênçãos financeiras vão acontecer na sua vida. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, que de repente é a primeira vez, durante a semana inteirinha a gente faz oração em todos os sentidos, oramos, dedicamos aí orações pela família, pela libertação, pela sua cura, mas aos sábados eu quero dedicar pela sua vida financeira, porque eu compreendo e entendo que a vida financeira é muito importante e muitas pessoas elas têm feito seus pedidos de oração e um dos pedidos de oração que é muito comum aqui é pela vida financeira. Tem muita gente desempregado, muita gente endividado, muita gente com sérios problemas financeiros. Então, eu senti no meu coração o desejo de dedicar um dia dos nossos cultos para a gente falar sobre prosperidade e orar para Deus te abençoar. Amém? Então, olha, começando por aqui, deixa eu começar. Eu quero que você receba essa promessa que o Senhor Deus fez para Abraão. Essa promessa o Senhor Deus fez para Abraão. De ti farei uma grande nação. Diga assim, de ti farei uma grande nação. Povo de Deus, olha, é bom e a gente entender que a primeira vez que Deus conversa com Abraão, Abraão era um personagem comum, mais um na multidão, um grão de areia à beira da praia.
não era uma pessoa de destaque, muito pelo contrário, era uma pessoa muito comum que iria passar pela vida assim, sem deixar nenhuma lembrança. A verdade é essa, muito comum. Muito pelo contrário, até uma pessoa, se ele morresse do jeito que estava, sem esse encontro com Deus, uma pessoa muito frustrada. Porque Abraão não tinha filhos. O sonho dele era ter filhos e ele não tinha filhos. Então ele era uma pessoa frustrada. E Deus utilizou essa necessidade de Abraão para se aproximar de Abraão. Abraão queria ser pai. E Deus então disse a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Você não vai morrer sem filhos. Você não vai ser uma pessoa que não vai ter descendente. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu e como a areia do mar. Deus usou essa necessidade de Abraão para se aproximar dele e fazer promessas a Abraão. E uma das promessas que Deus fez para Abraão foi: eu farei o teu nome grande, respeitado. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Fazer o nome da pessoa grande, fazer o nome da pessoa respeitada, é fazer que aquela pessoa ela seja reconhecida. E normalmente uma pessoa ela tem o nome dela respeitado quando ela é uma pessoa importante na sociedade. E essa importância dela na sociedade, ela é retratada na condição financeira dela também. Se ela se torna um grande profissional, uma pessoa grande naquilo que ela faz, aquilo que ela faz sendo reconhecido, traz para ela também um retorno financeiro. Se você é uma grande profissional, uma grande cabeleireira, as pessoas vão te procurar e, óbvio, quanto mais clientes você tem, mais dinheiro você vai ganhar. Tudo aquilo que você fizer, se o que você faz é reconhecido, é bem feito e se espalha, e o seu nome se torna grande no sentido positivo, então o teu nome vai trazer um retorno financeiro para você. Isso vai fazer de você uma pessoa próspera. Agora, um ilustre desconhecido também não vai ter nenhum retorno financeiro. Então, o que Deus disse assim: você vai ser uma pessoa conhecida, Abraão. Você vai ser uma pessoa respeitada, Abraão. Mas essa palavra foi dada no momento em que Abraão, tudo que ele mais queria era ter filho. Ele nem pensava muito em prosperidade. Ele queria ter um filho. Porém, como eu disse para você, povo de Deus, nunca foi projeto de Deus que a gente tivesse necessidade. E eu imagino que Deus tenha pensado assim: Abraão, tudo bem, você quer ter uma família, quer ter filho, mas como é que você vai sustentar esse filho se você não tiver condições? Esse pensamento deveria existir na cabeça de muita gente, povo de Deus, que sai por aí tendo um monte de filhos, principalmente nos dias de hoje. Uma das primeiras coisas que a pessoa devia pensar era: antes de eu ter filho, antes de eu casar, eu preciso ter condições de sustentar minha família. Eu preciso ter condições de casar. Bom, primeira coisa que uma pessoa que pensa em casar tem que ter é um emprego. Porque se você não trabalha, como é que você vai sustentar a sua família? A segunda coisa é um local para morar. A pessoa não deveria pensar em casar para morar na casa dos pais. Então,
às vezes, tem gente que não se planeja. Um grande erro que a gente comete na vida e que nos traz sérias consequências na nossa vida financeira é exatamente isso, falta de planejamento. A pessoa não se planeja, ela mete a cara e vai fazendo para ver que bicho vai dar depois, e depois a coisa fica feia. Se endivida, se enrola toda e pronto, aí tá, arrumou um problema. Às vezes a pessoa já casa toda endividada. E aí o casamento, que já não é fácil, o início de um casamento já é muito difícil, já começa com uma dificuldade dobrada, porque além do início do casamento, começa-se um casamento, uma nova vida, cheio de dívidas, cheio de problemas. Ou então começa um casamento morando na casa dos sogros. Não vai dar certo, povo de Deus. A probabilidade de dar errado isso é muito grande. Não estou dizendo que vai dar errado, estou dizendo que a probabilidade disso dar errado é muito grande. Mas faltou o quê? Planejamento. Tem que se planejar. Então, é mais ou menos assim: Abraão, você quer ser pai de uma grande nação? Tudo bem, mas para isso tem que ter condições, tem que ter dinheiro para sustentar os seus filhos. Não vai aí botar filho no mundo para ficar mendigando, pedindo ajuda a parente. E aí Deus então começa um trabalho para prosperar Abraão. E eu vou dar para vocês hoje 2 passos de como começou a prosperidade de Abraão. O primeiro é esse aqui, ó. Acreditar na promessa. O primeiro passo. Acreditar na promessa é o primeiro passo. Vamos lá. O que diz a Bíblia a esse respeito? Ali, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido para ele. Então, vamos lá, povo de Deus, para você entender. Deus aparece para Abraão e faz uma promessa. Queridos, presta atenção para você entender o que o pastor está dizendo para você. Tudo que Deus vai fazer na sua vida começa com uma promessa. Começa com Deus falando para você: eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. O que Deus vai fazer, por exemplo, nesses 2 meses que vai acompanhar a gente, que vamos seguir aqui, vai ser muito grande. Mas a única coisa que você tem para agarrar é a promessa. É a promessa. É essa palavra que eu estou dizendo para você. Deus, durante esse final de ano, vai te prosperar muito. Amém? Você crê? Presta atenção se não é a mesma coisa. Deus aparece para Abraão e diz: eu vou dar para você e para a tua família essa terra. Olha o que é poderoso. Eu estou falando aqui do início da caminhada com Abraão. Abraão tem 2 promessas aqui em uma só, que ele tinha que acreditar. Primeiro, que ele ia ter condições de comprar aquelas terras. Imagina você falando com uma pessoa que largou toda a sua família para trás, deixou tudo para trás, pegou só a mulher e o sobrinho e saiu. Aí foi parar nessa terra, nesse local. Ele está peregrinando, ele acampa nesse local. Deus aparece para ele e faz essa promessa dupla: eu vou dar para você essa terra
e para os seus descendentes. Por que a promessa dupla? Primeiro, de dar a terra. Segundo, para os descendentes. Que descendente? Ele não tem filho, ele não tem descendente. É só ele e a esposa. Então ali Deus está reforçando aquilo que falou lá atrás. Ele está reforçando que Abraão vai ser pai. Isso seria uma coisa muito comum se a gente estivesse falando para um rapaz de 20, de 30, até 40 anos, digamos assim. Para uma mulher jovem também, seria normal e não teria nada de extraordinário dizer você vai ser pai, você vai ser mãe. Só que a gente está falando para um senhor de 75 anos e uma senhora de 60. E como se isso não bastasse, essa senhora de 60 era estéril. Ele não tinha tido filho até agora porque ela não podia ter filhos. Então, aí se torna maravilhosa a promessa, ou maravilhosa, porque Deus está prometendo para um senhor de 75 anos, casado com uma mulher de 60, estéril, que ela vai ser mãe, que ele vai ter descendentes e que aquela terra que ele está ali peregrinando, que não é dele, ele não tem nem um palmo dessa terra, que ele vai conseguir comprar essa terra. A única coisa que Abraão recebeu foi isso, foi uma promessa. E ao receber essa promessa, o que Abraão faz? Ele constrói um altar. Guarda essa palavra que eu vou voltar sobre ela. Ele constrói um altar. Então, o que eu tenho, o que você tem que nos garante que seremos prósperos, que seremos abençoados? Uma promessa. Eu só tenho isso, uma promessa. Eu tenho uma promessa que Deus me deu, que o Senhor falou ao meu coração, que esse ano de 2022 ainda será um ano de muitas bênçãos. Apesar das derrotas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, eu acredito que esse ano de 2022 vai terminar muito bem para mim e muito bem para todos vocês. Quem crer nisso? Eu posso dizer para você, esses últimos tempos não têm sido fáceis. Eu, pessoalmente, a gente tem enfrentado dificuldades, a gente tem enfrentado problemas, até mesmo para transmitir o programa, vocês têm acompanhado, tem surgido problemas no programa, no culto, na transmissão do nosso culto. Problemas esses que eu nem consegui ainda identificar qual é. Então, o que eu entendo que é apenas espiritual, apenas para atrapalhar que eu transmita essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração de que vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus, esses 2 meses serão 2 meses de muita prosperidade, de muita bênção, de muita vitória. E aí talvez você se pergunte, pastor, como isso vai acontecer? O como vai acontecer não é a minha preocupação. A minha preocupação é acreditar. O meu primeiro passo é esse. Se Deus disse que esse final de ano vai ser uma bênção, eu vou agarrar isso, eu vou abraçar isso, eu vou colocar no meu coração e eu vou acreditar. E é isso que o Espírito Santo está transmitindo aqui para você, minha irmã, para você, meu irmão. Esse final de ano, Deus vai fazer coisas, apesar das circunstâncias, porque você pode muito bem dizer assim para mim, mas pastor, olha pastor, eu estou numa situação financeira muito crítica, eu estou numa situação financeira muito difícil. Então, a situação de Abraão também não era crítica? Ele não podia olhar para si e para a esposa e dizer, Senhor, eu passei a minha juventude toda com a minha senhora tentando e a gente não teve filho. Agora que eu estou velho e ela sendo estéril, não era uma circunstância difícil? Mas Deus fez a promessa. Eu queria dizer isso para você agora, olhando aqui para você. Não olhe para
o que está ao redor. Não olhe para a circunstância, não olhe para o estado, para a situação do país, não olhe para a sua condição. Acredite, Deus prometeu, acredite nessa promessa. Esse é o primeiro passo. Agarre essa promessa e coloque no seu coração e diga: o homem de Deus disse que em nome de Jesus, esse final de ano será uma bênção. Então eu recebo, eu tomo posse, meu final de ano será uma bênção. Quantos aqui creem nesta promessa? Tome posse dessa palavra, por favor, porque ela vai ser muito forte nas nossas vidas. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo: colocar Deus na frente, sempre no altar. Esse é o segundo passo. Colocar Deus na frente e estar sempre no altar. Olha que interessante, olha só. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel. E ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Amém? Povo de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que você percebeu nessas duas palavras que eu li aqui nesse momento? Nas duas palavras que eu li, tem algo que Abraão fez nos dois momentos, são momentos distintos. Uma hora ele estava num lugar, Deus lhe fez a promessa. Amém. Ele deu continuidade à sua vida, ele não parou ali, ele deu continuidade. E foi para outro lugar. Ali naquele outro lugar, ele arma o seu acampamento ali, tendo duas cidades, uma delas era Betel, que você já sabe o que significa, casa de Deus, e ele arma o seu acampamento, e ali mais uma vez ele faz algo importante. O que Abraão fez nesses dois locais? Tanto no primeiro local quanto no segundo local. Ele está tocando sua vida, ele está indo para onde Deus está mandando. Mas ele deixa bem claro para a gente ali que ele faz algo muito importante. Muito bem, Rose Moraes. Montou um altar e adorou ao Senhor. Perceba uma coisa, povo de Deus, que Abraão, ele não deixa o vislumbre das coisas materiais lhe subir a cabeça. O que ele faz em todos os locais que ele está indo? Monta um altar e adora o Senhor. Ou seja, ele deixa bem claro, ele deixa ali explícito que o mais importante na vida dele é Deus estar presente. Sim, ele quer ser pai, quer. Ele quer ficar rico? Óbvio, quem não quer? Mas o mais importante para ele, não importa onde ele chega, não importa que promessa ele receba, a primeira coisa que ele faz, ele constrói um altar e adora a Deus. Ou seja, se eu quiser, preste atenção, se eu quiser que a minha vida financeira cresça, se eu quiser prosperar, e talvez seja isso que as pessoas precisam entender, daquelas que reclamam de falar de vida financeira, precisam entender, se eu quiser prosperar, eu tenho que colocar o meu Deus na frente de tudo. Eu tenho sempre que estar no altar, adorando o meu Deus. Ou seja, eu não posso deixar que a minha, como é que eu posso dizer assim, vontade de crescer ou ambição, tá?
Eu quero dizer para você que você ter ambição não é uma coisa ruim. Às vezes as pessoas pegam a palavra ambição como uma palavra ruim. Não, ambição não é ruim. Ganância é ruim. Você ser uma pessoa que tem ambição significa que você tem projetos, que você tem sonhos, que você tem objetivos na vida. Então isso é muito importante. Para que você possa chegar a algum lugar, você tem que ser uma pessoa ambiciosa, você tem que ser uma pessoa que quer. Não no sentido de passar por cima dos outros, de prejudicar, mas nesse sentido, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, só que esses projetos, eles sempre passam pela vontade de Deus. Sempre no altar. O erro de muitas pessoas é que quando elas começam a buscar pela sua prosperidade, elas vão se esquecendo de Deus. Por exemplo, se a pessoa tem um comércio e o comércio começa a ir muito bem, o que acontece? Ela não mais leva a sua vida espiritual a sério, ela não mais participa dos cultos, ela não mais vai à casa de Deus, a Betel, como ela ia antes, e ela vai usar a seguinte desculpa: eu tenho trabalhado muito, olha, mas Deus sabe, está errado. Não, Deus não sabe. Olha, nunca pense assim. Deus nunca vai saber isso. Como assim, pastor? Ele nunca, de maneira nenhuma, vai aceitar que qualquer coisa tome o lugar dele. Então não caia nessa besteira, desculpe falar assim, de achar que Deus vai compreender que você ocupou o tempo que era dele com qualquer outra coisa na sua vida. Não tem erro pior que se cometa do que esse. Se tiver muito cliente, se você tiver com muito trabalho, não importa, coloque Deus na frente, ou deixe uma pessoa tomando conta enquanto você vai para a casa de Deus, você busca, ou então você fecha, mas o seu tempo de construir o seu altar não pode ser ocupado por outra coisa. Não tem erro pior que se cometa do que esse. Eu não tenho tido tempo de orar, pastor, porque eu estou trabalhando muito. Então, minha filha, você está perdida. Esquece, vai dar errado. Lá na frente vai dar errado. Você pode escrever o que eu estou te falando. É uma tragédia anunciada. Se você não fizer isso, sempre coloque Deus em primeiro lugar, sempre esteja no altar, sempre adorando o Senhor, o seu tempo de buscar a Deus. Nós fazemos o culto todo santo dia aqui. Então são 3 cultos que a gente faz, 6 da manhã, 6 da tarde e meia-noite. Ora, impossível que você não possa separar um desses horários para você adorar o Senhor e depois você sair, fazer o que você tiver que fazer, mas com uma certeza: o Senhor vai na frente. Em primeiro lugar, o meu Deus, tenho certeza que vai dar certo. Então Abraão aprendeu isso, povo de Deus, logo no início. Tudo ele colocava Deus na frente. Tudo ele construía o seu altar. E é o que a gente está fazendo aqui agora, pelo menos é o que eu tento ensinar vocês a fazerem. Antes de começar o dia, vamos construir um altar ao Senhor, vamos adorá-lo, vamos buscá-lo. Se você fizer isso, você vai arrebentar, você pode ter certeza. E não importa, digamos que você comece um negócio, e eu creio nisso, isso comece a crescer e você comece a prosperar muito. Mantenha sempre o mesmo hábito. Mesmo que amanhã a sua empresa esteja muito grande, mas mantenha sempre o mesmo hábito. Busque a Deus. Busque a Deus. O erro grande que se comete e que Deus está nos ensinando aqui é, desde pequeno até quando você for grande, primeiro o altar, primeiro Deus. Onde você estiver, que ali você construa o seu altar, ali você adore, ali você busque.
Se você começa bem, daqui a pouco começa a relaxar, você participava dos cultos, daqui a pouco você começa, aí depois, não, pastor, é que eu estou trabalhando muito. Nem me dê essa desculpa, nem dê. Essa desculpa só serve para você. Ela não serve para mim e muito menos para Deus. Quer dizer que o seu trabalho é mais importante que o seu Deus? Quando você não estava trabalhando, você tinha tempo de ficar buscando, não tinha? Ficar pedindo, não tinha? Agora não tem mais? Você acha realmente que Deus vai te entregar se nas coisas pequenas você não é fiel? Uma vez o Senhor Jesus disse isso. Olha, se vocês não conseguem ser pequenas, aliás, não conseguem ser fiéis com as coisas pequenas e nem com as coisas dos outros, quanto mais com as grandes e com aquilo que Deus pretende te dar. Você não consegue ser fiel? Então, eu queria deixar esses 2 passos aqui para você. Primeiro, creia na promessa. Se você crer, você não vai faltar um único sábado daqui até o dia 31 de dezembro. Um único sábado. Inclusive, o último sábado será exatamente dia 31 de dezembro. A gente vai fechar e até lá eu tenho certeza que a gente vai ter muito testemunho. Mas muito testemunho financeiro. Muito mesmo. Creia nessa promessa, abraça essa promessa, escreve, inclusive até, se eu fosse você, eu escrevia o que o pastor está falando. Coloca a data e coloca a hora que eu estou falando. Em nome de Jesus, nós vamos fazer essa corrente de oração todos esses sábados até o dia 31 de dezembro. E até o dia 31 de dezembro você vai dar um grande testemunho, porque o Deus de Abraão vai te abençoar. Você crê? Crê mesmo? Então pode escrever. Você pode escrever, eu estou dizendo para você escrever. Agora, você também tem que ter seus objetivos, você tem que ter os seus projetos. Você tem que, a partir de hoje, também definir. Você tem que querer. Sabe uma coisa interessante, que eu vou encerrar, já falei demais aqui, mas uma coisa que eu queria chamar a sua atenção nessa palavra aqui que eu vou colocar. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Sabe o que Deus fala ao meu coração com essa palavra? Que Abraão não se acomodou. Abraão não ficou parado no primeiro lugar da promessa. No primeiro lugar, Deus falou assim: eu vou dar essa terra para você e para a tua descendência. E Abraão continuou. O que eu entendo com isso? Não pare. Continue. Siga seu projeto. Siga seu objetivo. Não se acomode. Abraão não armou o seu acampamento num lugar e ficou parado. Abraão continuou. Aqui, lá, acolá. Ele foi conquistando. Não se acomode. Quando Deus te der a primeira bênção, não se acomode. Continue em busca da próxima, da próxima, da próxima, da próxima. Nunca fique parado. Nunca seja uma pessoa acomodada. Nunca seja uma pessoa que cruza os braços. Na verdade, nunca esteja satisfeito. Seja agradecido e não satisfeito. Há uma grande diferença. Eu sou grato por tudo que Deus faz na minha vida, mas eu não estou satisfeito. Como assim, pastor? Eu quero sempre mais. Eu sei que o meu Deus, Ele pode mais. Ele sempre pode fazer mais. E isso faz com que eu nunca fique parado, que eu sempre vá em frente. Faça como Abraão. Alcançou a primeira promessa, vá em busca da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e assim sucessivamente. Nunca se acomode. Amém? Você crê? Você deixa eu orar pela sua vida financeira? Por acaso você tem um objetivo até esse final de ano?
Você tem algum objetivo até esse final de ano? Algum pedido de oração que você gostaria de fazer e de conquistar ainda nesse ano? E você gostaria de dividir comigo, com o pastor aqui, para o pastor orar? Vamos fazer o seguinte, eu quero ir mais longe, eu quero ousar na fé. Você seria capaz de listar, obviamente, começando, povo de Deus, por aquilo que é possível, né? Assim, no sentido assim, nesses 2 meses que temos, comece passo a passo. Deus foi dando passo a passo e foi aumentando. Eu queria que você listasse aí pelo menos 3 coisas que você gostaria de conquistar, de alcançar ainda nesse final de ano, nesses 2 meses. 3 coisas. Você pegasse uma folha e você escrevesse esses teus 3 pedidos e você guardasse muito bem com você para que todos os sábados, todas as semanas, a gente começasse a clamar a Deus nesse objetivo. E quando você alcançar, você risca. É um propósito que eu quero fazer com você até o dia 31 de dezembro. 3 objetivos seus a serem conquistados ainda esse ano. Não estamos falando de coisa para 2022 não, 2023 não. Ainda esse ano. Pastor, eu quero um exemplo. Eu quero a liberação da minha aposentadoria, pastor. Está travada. Pastor, eu quero condições de terminar esse ano pagando todas as minhas dívidas. Em nome de Jesus, pastor, eu quero a condição de começar, ou pelo menos, pastor, de já ter o projeto pronto e ter a condição de começar o meu próprio negócio, meu próprio trabalho. Amém? Pastor, eu quero, em nome de Jesus, esse ano terminar ainda comprando o meu próprio carro, que seja. Bom, eu estou dando exemplos, povo de Deus, obviamente que cada um tem os seus sonhos, mas 3 objetivos. Você coloca isso numa folha, coloca isso e a gente vai, Deus vai nos dar. Tá? Deus vai nos dar. Em nome de Jesus. Espírito Santo vai nos abençoar. Obviamente, colocando Deus na frente. Colocando Deus na frente. Tá bom? Quem está entendendo, pastor? Coloque Deus na frente. Vamos construir. Nesses 2 meses, você vai ouvir o pastor ensinar muito para você a gente construir os nossos altares. Vamos construir os nossos altares. Sempre colocando Deus na frente. Esses 3 objetivos, eles vão se concretizar. Então vamos lá. Se você quiser escrever, ou já tem, pastor, eu ainda não tenho os 3. Eu vou pensar direitinho, mas pelo menos um eu já tenho, pastor. Pelo menos um eu já tenho. Então você escreve aqui, porque eu gostaria hoje de fazer a minha primeira oração por esse seu objetivo. Amém? Então, escreve para o pastor agora, manda. Pastor, posso mandar no WhatsApp? Eu quero mandar no WhatsApp, pastor. Então você pode mandar, inclusive vou até colocar aqui o número do WhatsApp para você e você manda para mim, tá? 021 967 62 80 61, tá? 021 967 62 80 61. Tá bom? Manda para mim. Pastor, posso mandar para o outro WhatsApp? 9
9900 6028. 021 9 9900 6028, tá bom? Olha, povo de Deus, preste atenção. No período dos nossos sábados aqui, você pode escrever, eu vou te falar desde agora para você escrever o que o pastor vai falar, tá? Vão aparecer pessoas aqui criticando, vão aparecer pessoas aqui falando. São pessoas usadas apenas para contaminar a sua fé. Não dá atenção a isso não, tá? Não dá atenção não. Pessoas falando isso, eu já disse para vocês, existem pessoas que não acreditam na prosperidade vinda de Deus. Tudo bem, a gente respeita que seja. Existem pastores que pregam outra coisa. Eu disse isso ontem, o problema é deles. Eles pensam assim, eles acreditam assim, ótimo. Eu acredito diferente. E se você está aqui comigo, você precisa crer como eu creio. Não adianta você falar do que outra pessoa pensa, não adianta você querer me convencer do que outra pessoa pensa. Eu penso assim. Eu penso e creio no Deus de Abraão. Quem está entendendo, pastor? Então, se alguém chegar falando abobrinha, ignora, nem presta atenção. Melhor coisa é ignorar. Você ignora que ela vai embora. Porque isso é para contaminar a sua fé. Eu estou dizendo para você, tem muita gente, muito pregador, muito pastor, muito sei lá o quê, que não acredita. Ótimo. Então, as pessoas que não acreditam, sigam esses pastores. Agora, você crê? Você acredita como eu acredito? Eu acredito nesse Deus que disse a Abraão, eu vou te dar essa terra. Isso não é prosperidade, povo de Deus? Não é prosperidade? Sim. Então vamos lá. Primeira coisa, você sabe que tem que colocar Deus na frente. Então isso não é nem pedido. Isso aqui é condição, colocar Deus na frente. E aí, os teus 3 objetivos. Escreve esses 3 objetivos numa folha para você não esquecer, povo de Deus. A gente vai focar nesses 3 objetivos esses 2 meses. Esses 3 objetivos, esses 2 meses, vai focar nisso. E à medida que acontecer, você vai riscando e dando glória a Deus. Amém? Então, posso orar? Posso? Já escreveu? Então, por favor, olha, manda para o pastor teu primeiro de hoje, tá? Em nome de Jesus. São 3 objetivos para esse final de ano, povo de Deus. Para esse final não é, pastor, 2023, não. E 2023 nem chegou ainda. A gente está em 22. O que Deus quer fazer é agora. Amém? Pastor, quero conquistar minha aposentadoria. Coloca. Deus pode fazer isso. Deus, não olhe para a circunstância. Deus pode fazer isso. Tá bom? Povo de Deus, eu vou colocar aqui a canção. Prepare o seu coração. Abra o seu coração. Prepara o teu pedido. Pede a Deus. Eu vou orar para Deus te abençoar financeiramente. Amém? Tua prosperidade. Povo de Deus, vamos juntos fazer a primeira oração pela sua prosperidade.
Chegou a hora da maior união de fé do rádio brasileiro. Dobre os seus joelhos e leve seus pensamentos aos céus e vamos formar a poderosa cadeia da vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor, nesse momento, para juntos, eu e Teu povo, pedirmos, Pai, pela vida dos Teus filhos, da Tua igreja, desse povo, meu Senhor. Sabe, Espírito Santo, nós queremos orar pela prosperidade da Tua igreja, a prosperidade dos Teus filhos, Pai. Espírito Santo, eu creio no Deus que prospera, eu creio no Deus que abre portas, aquele Deus que faz caminhos no meio do deserto, meu Pai. Espírito de Deus, e é por isso que a gente vai seguir essa orientação. Sabe, Pai, eu peço ao Senhor, vem, Espírito Santo, peço a Ti, peço a Ti, meu Deus, vem, meu Pai, visita este homem, visita essa mulher, manifesta o Teu poder agora nessas vidas. Tantas situações, tantas dificuldades, Pai. Pessoas, meu Deus, sabe, Espírito Santo, tem tanta gente que recebe e gasta o dinheiro todinho, meu Pai, com remédios porque está doente. Está doente, Pai. Não consegue prosperar porque não tem saúde. Não consegue prosperar porque não tem condições de trabalhar, com o corpo todo machucado, doente, sentindo dores. Então, Pai, eu peço em primeiro lugar saúde, que o Senhor dê saúde para o Teu povo, o Senhor dê saúde para as Tuas filhas. Espírito Santo, não deixa esse povo, meu Pai, doente. Cura, Jesus. Cura, Espírito Santo. Cura Teu povo. Livra o Teu povo de todo mal. Livra, Pai. Por favor. Toca nesse corpo agora. Tira as dores,
tira as enfermidades. Meu Deus, se o Senhor curar essa pessoa, em primeiro lugar, ela já não vai ter que gastar com remédios. Em segundo lugar, ela pode trabalhar muito melhor. Então, dá saúde. É a primeira coisa que eu peço ao Senhor, dá saúde. Meu Pai, a gente quer colocar nas tuas mãos esses 3 objetivos que a gente quer conquistar nesse final de ano, meu Pai. Espírito Santo, eu quero apresentar ao Senhor os objetivos do teu povo. Querido povo de Deus, diga para Deus o que é. Conte para Ele quais são os teus 3 objetivos para esse final de ano, na tua vida financeira. Diga para Ele agora o objetivo que você tem de conquista, de vitória nesse final de ano. Se for pagar as tuas dívidas, então diga para Ele: Senhor, eu tenho o objetivo de pagar todas as minhas dívidas, todas as minhas contas. Senhor, eu tenho o objetivo, meu Pai, de alcançar a minha aposentadoria, Senhor. E aí você diz para Ele, é importante que você fale com Deus, povo de Deus. É muito importante que você conte para Deus nesse momento. Em nome de Jesus. Isso, fala mesmo. Conta para Ele, acredita, apresenta a Ele isso. Creia na promessa. Ele disse que vai ser uma bênção esse final de ano, vai ser. Vocês podem ter certeza disso, vai ser uma bênção. Esse final de ano vai ser um final de ano de realizações, de conquistas. Você vai conquistar, pode acreditar no que eu estou te falando. Sabe, coisas que você há muito tempo sonhava, coisas que eram um desejo muito grande seu, mas não conseguia, não dava certo, não avançava de jeito nenhum. É como se tivesse uma barreira, uma porta fechada, mas vai se abrir. Olha, quando Deus falou para Abraão: Abraão, vou te dar essa terra, era impossível. Abraão deve ter pensado assim: mas como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas Deus disse: eu que vou te dar, é Ele que vai te dar. Não vai vir das suas condições, não vai vir de você, é Deus, é um presente de Deus. Acredita, confia nesse instante, é Deus que vai fazer um milagre. O Senhor vai entrar lá naquele sistema do INSS, Ele vai colocar o teu processo na mão de uma pessoa justa. Você vai conseguir tua aposentadoria, você vai receber a carta dizendo que você está aposentada. Em nome de Jesus, olha, antes que a justiça entre em recesso, essa tua causa será julgada. Ei, eu não sei como vai acontecer, mas em nome de Jesus, vão vir as condições, os meios, vão vir os meios de você pagar esta conta, vão vir os meios de você pagar esta dívida. Pode acreditar, em nome de Jesus. Meu Pai, nós cremos nessa promessa, Senhor, nós confiamos nessa palavra e nós tomamos posse dessa bênção. Esse ano de 2022 será um ano que a gente não vai esquecer, não pelas tragédias nem pelas desgraças, mas pelo bem que o Senhor nos fará. Ah, meu Pai, eu coloco essas vidas nas tuas mãos. Eu entrego essas pessoas a Ti, Pai. Essa é a nossa primeira oração pela prosperidade desse povo. Essa é a nossa primeira oração, Pai. Então, meu Deus, começa a abrir os céus
Começa, meu Pai, a abrir portas. Meu Deus, uma boa notícia vai chegar. Uma boa notícia vai chegar. Prepara teu coração, mulher de Deus. Prepara teu coração, homem de Deus. Essa é a primeira palavra profética que eu ministro sobre a tua vida. O resultado desta oração é que nessa semana, essa semana que vai entrar, você vai receber uma boa notícia. Uma notícia que vai te fazer chorar de alegria. Algo que há muito tempo você esperava. Pode ter certeza. Isso vai acontecer essa semana. Prepara teu coração. Prepara. Para que você não fique muito surpreso quando acontecer. Essa semana, o Senhor enviará o seu anjo trazendo uma notícia excelente para você. Recebe aí agora. Eu disse para você que tudo começa com uma promessa, não foi? Deus chegou para Abraão e disse: eu vou te abençoar com essa terra. Ali Abraão construiu um altar e adorou a Deus. Eu estou dizendo para você, essa semana o Senhor vai enviar o anjo com uma boa notícia. Você pode adorar a Deus agora. Você pode glorificar a Deus por ter recebido essa promessa. Você pode dizer: obrigado, Senhor, Tu és o Deus nos céus e na terra, Tu és o único Deus, o Senhor. Você pode adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo por esta palavra. Foi o que Abraão fez. Abraão não duvidou, Abraão não teve medo. Quando ele recebeu a promessa, ele constrói um altar e ele adora a Deus. É isso que fazemos aqui. Construímos um altar ao Senhor. Adoramos a Ti, Jesus. Jesus, recebe o louvor, recebe a adoração dessa igreja agora. Te louvamos, te adoramos por esta promessa, te adoramos por esta palavra. Esta semana receberemos uma excelente notícia, no nome de Jesus. Todos os que creem, diga: eu creio, pastor. Por favor, peguem a água de vocês, peguem essa água. Sabe, povo de Deus, água é necessário para haver prosperidade. Uma terra seca não prospera. Uma terra seca não frutifica. Deus, que esta água seja a água que vai trazer prosperidade para essa vida, fazer essa vida florescer, frutificar, no nome de Jesus. Amém. Beba da água. Beba, por favor, com muita fé. Quantos creem? Quantos acreditam nessa palavra e nessa oração? Tudo começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é esse. E quando acontecer essa semana, você vai dizer: o meu pastor é um homem de Deus. Ele disse que eu receberia uma boa notícia e aconteceu. Você crê? E é
a abertura de porta. É a abertura de porta. A partir daí vai ser uma bênção atrás da outra. Se eu sou um homem de Deus, eu te asseguro, novembro e dezembro de 2022 serão meses inesquecíveis para você, de coisas boas, não é de coisas ruins. Tem meses e tem anos que a gente não esquece porque acontecem coisas ruins que marcam. Mas eu estou falando coisas boas. Amém? Quem recebe isso agora? Recebe mesmo, povo de Deus? Guarde, se você já escreveu, guarde os seus objetivos. Se você não os escreveu, escreva-os, por favor. Escreva-os em um local, em um caderno onde ninguém vai mexer e onde você não vai perder. Pegue um caderno, pegue alguma coisa e escreva. Uma agenda. No dia tal, o pastor profetizou sobre a minha vida que esse ano ia ser o melhor final de ano da minha vida. Mandou que eu escrevesse 3 objetivos que eu quero conquistar ainda nesses 2 últimos meses. E eu estou escrevendo, esses são os meus objetivos. Todos os sábados eu vou pedir para você pegar esse caderno ou essa agenda onde você escreveu para a gente apresentar a Deus. Eu gostaria de fazer um pedido somente para você. Ao se concretizar esse seu pedido, eu gostaria que você nos contasse, que você testemunhasse para a glória do nosso Deus e para o fortalecimento da fé das outras pessoas. Para que também as pessoas saibam que aquilo que nós falamos aqui é verdade. Que a palavra que sai da nossa boca é verdade. Todos os sábados, daqui até o dia 31, eu vou estar orando pela sua prosperidade. Assim como Deus prosperou a Abraão, tirando ele da terra da sua parentela, de um local onde ele já não tinha mais esperança nenhuma, transformando ele num grande homem, abençoando e realizando o maior sonho da vida dele, que era ser pai. Veja que Deus prospera, mas não esquece da maior necessidade. Talvez você tenha um grande sonho que não tem a ver com vida financeira. Preste atenção. Ser pai necessariamente não tinha a ver com vida financeira, era mais uma questão familiar. Mas Deus, além de resolver esse problema, prosperou Abraão. Então eu creio que Deus fará coisas grandes, maravilhosas nas nossas vidas. E se você crer, você vai abraçar comigo e vai testemunhar. Amém? Eu quero terminar o nosso culto de hoje abençoando sua vida financeira, pedindo a você nesse instante a sua oferta, o seu dízimo, tá? Abraão entendeu e aprendeu, povo de Deus, incrível isso. Ele não tinha pastor que lhe ensinasse, não tinha ninguém que ficasse pregando para ele, mas ele entendeu. Você já deve ter escutado muita gente reclamar de dízimos, tenho certeza disso. Você já deve ter ouvido pessoas pregando aí, dizendo que dízimo era da lei, era do Antigo Testamento, isso. Abraão é a primeira pessoa que a gente tem ideias assim, conhecimento, que deu o dízimo. E Abraão não pertencia nem à lei, nem a nada. Abraão é o precursor, ele começa a caminhada do povo de Israel e não tinha nem sonho de chegar lei ou Moisés. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha a Deus. E olha que ele ficou muito rico. Sabe por quê? Porque dízimo, além de ser obediência, é uma questão de reconhecimento e de gratidão. Eu imagino que Abraão ele tenha olhado para a vida dele lá atrás. Quem era eu? Eu não era nada, eu não era ninguém. Ia morrer e nem descendência ia deixar.
Deus me escolheu, fez de mim um homem rico, me deu uma família. Puxa vida, o mínimo que eu posso fazer é devolver para ele aquilo que é dele. E ele deu o dízimo. E o interessante é que a Bíblia diz que Abraão entregou a Melquisedeque, que era o sumo sacerdote e rei de Salém, o dízimo, e Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho, que era um pré-anúncio, meio que uma profecia da Santa Ceia do Senhor. E olha que legal. Inclusive amanhã, nesse nosso culto, às 6 horas da manhã, nós vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Amanhã também vou estar consagrando todos os dizimistas. Você que é dizimista aqui dessa Betel, dessa obra, amanhã eu peço que você tenha o seu cálicezinho com suco de uva, o seu pedaço de pão e um pouco de azeite num vidro, num recipiente, porque quando nós orarmos, que participarmos do corpo e do sangue de Cristo, vou pedir a você que é dizimista que unja o alto da sua cabeça, que eu vou estar fazendo esta oração, consagrando a sua vida financeira ao Senhor, para que o mal não toque naquilo que é teu. Todo primeiro domingo do mês nós fazemos a consagração dos dizimistas e participamos aqui na nossa Betel da Santa Ceia do Senhor. Então você já vai preparando hoje, não deixa de preparar não, tá? Não faz igual uma irmãzinha que o pastor falou muito durante a semana passada para ela preparar o pão e o vinho. Quando chegou no dia, pastor, eu não tenho pão. Então assim, é muito importante você seguir a orientação do teu pastor. Então amanhã, 6 horas da manhã, estaremos aqui ministrando a Santa Ceia do Senhor e fazendo a consagração dos dizimistas. Amém? Olha, povo de Deus, você quer prosperar? Você quer que Deus te abençoe? Então seja como Abraão, dizimista e seja um semeador. Se você quer que Deus te abençoe, você precisa mostrar para Ele que você não é uma pessoa mesquinha, avarenta, e que a bênção que Ele vai te dar não vai te afastar dele. Porque tem gente que não pode ser abençoada porque passa a valorizar mais a bênção do que o abençoador. E uma maneira de você mostrar onde está o teu coração é através da tua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Quero, nesse instante, colocar aqui na tela o número do Pix, para que você tome a sua própria decisão. Você quer que Deus te abençoe? Quer que Deus te prospere? Primeiro passo, seja dizimista. Segundo, seja um ofertante. Você vai devolver para Deus agora o que é de Deus, o teu dízimo, e você vai fazer uma oferta para a casa do Senhor hoje, uma oferta especial. Pastor, quero muito que essa semana seja uma semana de prosperidade. Então faz a tua oferta. De acordo com a tua condição, obviamente, Deus não vai te pedir o que você não tem. Ele só pede o que a gente pode dar. Então, que você faça hoje a sua oferta. Em nome de Jesus. Pastor, quero fazer uma oferta de R$100. Pastor, quero fazer uma oferta de R$200. Pastor, quero fazer uma oferta de R$50. E essa oferta hoje, povo de Deus, é específica para a sua vida financeira, tá? Se você quer prosperar, siga o ensinamento. Siga o ensinamento. Ofereça a Deus a sua oferta. Não fique só dando desculpa, não tenho, não posso. Não importa, que seja a oferta da viúva pobre, 3 moedinhas, que seja. Mas ofereça para Deus algo que Ele possa multiplicar na sua vida. Não se contente só em ouvir, coloque em prática. Poxa, pastor, mas é tão pouco. Não importa. Esse pouco na mão de Deus pode se tornar muito na sua vida. Então, você vai fazer o seu Pix agora, ou quando acabar o culto, você vai numa lotérica, você deposita. Puxa, pastor, mas eu vou na lotérica para depositar só isso. Minha filha, você crê no seu pastor? Então faça.
mas não deixe de fazer. Você pode doar uma figurinha. A Sandra Cristina doou uma figurinha de R$10. Antônia Rocha doou R$50. Você pode doar estrelas. Pode fazer nesse instante uma doação de estrelas. Mas o importante é que você não deixe passar esse culto sem você ofertar. Esse é o Pix, 219-9900-6028. 219-9900-6028. Tá bom? Pastor, e a lotérica? A lotérica é agência 3637, 3637, conta poupança 2506-6, operação 013. Você vai com este número na lotérica e faz o seu depósito. Tá bom? Agora, povo de Deus, é com você. Se você acredita realmente no teu pastor, se faz a tua oferta pela tua vida financeira. Não é fazer hoje especificamente, não é fazer a oferta, eu estou fazendo essa oferta para ajudar a nossa Betel. Não. Óbvio que a tua oferta vai ajudar, mas nesse propósito, Senhor, estou ofertando pela minha vida financeira. Eu quero prosperar e eu quero ter para poder ofertar mais ainda, mas eu preciso ter. Amém? Queridos, eu vou ficando por aqui, tá? Eu volto às 6 horas da tarde e eu convido você para poder estar de volta comigo às 6 horas da tarde. Peço a você para deixar o seu gostei. Peço a você para compartilhar se você não compartilhou. Peço a você para se inscrever se não se inscreveu ainda. Se inscreva, tá bom? Olha, deixa eu orar pela sua prosperidade, para você que fez a sua oferta hoje, por todos vocês. Estendam as mãos aqui em direção ao pastor. Deixa eu pegar aqui o livro do ofertante, o livro do dizimista. Está aqui comigo. Estenda as mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, peço ao Senhor nesse instante que o Senhor abençoe todos os dizimistas, todos os ofertantes da tua casa. Que o Senhor se lembre da palavra que foi ministrada hoje e que o Senhor já prepare de antemão a grande bênção para a vida deles. Peço ao Senhor de todo o meu coração. Peço ao Senhor que prospere. Peço ao Senhor que leve mais e mais para a casa dessas pessoas. Não deixe faltar nada e aquilo que estiver faltando o Senhor acrescente. Eu peço ao Senhor no nome de Jesus. Dá um dia abençoado para eles, um dia de paz, um dia de felicidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele te dê a paz hoje, amanhã e sempre. Que toda a igreja diga amém. Olha, um excelente dia. Deus abençoe a todos. Até às 18 horas ou até amanhã na Santa Ceia do Senhor. Fiquem na paz. Pai, no nome de Jesus eu te peço nesse instante que o Senhor possa abençoar esta pessoa que está ali do outro lado. Esse dia para ela certamente é cheio de expectativas, de sonhos, de projetos, e ela precisa do Senhor para que tudo se realize. Peço que o Senhor possa mandar o anjo poderoso para guiar, proteger e conduzir até a vitória. Meu Pai, que esse dia seja um dia muito abençoado. Peço ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: eu, o Senhor, eu habito no alto e no santo lugar, mas eu também habito junto com aqueles que estão contritos, com o coração quebrantado. Isso para vivificar o espírito e fortalecer os corações.
traz a solução, meu Pai. Vivifica esta vida, transforma. Eu disse para eles que o Senhor está pertinho deles. Então prova isso agora, meu Pai. Eu te peço, no nome de Jesus.